Salve, salve família, aqui é Claudinho Andrade, DDI Podcast. Que honra estar aqui mais uma vez, né, entrando no seu lar, na sua casa. Todas as terças, quartas e quintas-feiras nós temos um encontro marcado às 20 horas, né? E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, marcante da nossa sociedade. Mas antes de falarmos, né, propriamente dito, do bate-papo e no bate-papo, né? Eu quero agradecer aqui a Óticas Mateus, é isso mesmo, ó. Óticas Mateus, né? Grande Ótica Mateus. Eu tô sem óculos hoje, meu óculos quebrou, galera. Meu óculos quebrou e automaticamente entramos em contato aí com Óticas Mateus e mandou pra gente, ó, pessoal, Ray-Ban, viu? Ray-Ban, né? Que nem diz o meu patrão Genilson. Olha, bacana. Em breve, viu? Novo visual. DDI Podcast. Ah, ficou bacana? É, né? Se você está precisando aí adquirir o seu óculos de sol ou de grau, o melhor óculos, você já sabe onde encontrar, viu? É Óticas Mateus. Galera, meu muito obrigado a você que já veio aqui como convidado, né? Você que ainda há de vir como convidado, meu muito obrigado antecipadamente. Já quero te pedir, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Esse convidado que está aqui já veio em outros episódios, né, conosco aqui, né, esteve conosco lá quando a gente estava no início. O primeiro episódio parece que foi ontem, né? Mas o frio na barriga ainda continua o mesmo. E ter esse camarada aqui, né? Esse homem de bem, né? Esse grande advogado, criminalista do estado de Alagoas, quiçá do Brasil, enaltece muito o nível do DDI Podcast. Honra e muito, né, as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com ele, isso mesmo, Dr. Hugo Trauzola. Boa noite, doutor. Boa noite, Flaudísio, meu amigo. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez. E parabéns pelo estúdio novo. Você vê que Deus abençoa as pessoas éticas que trabalham de maneira correta. E você está sendo muito abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito orgulhoso de ser seu amigo e de estar aqui mais uma vez nesse seu estúdio novo que vocês precisam conhecer. O pessoal precisa conhecer aqui o estúdio novo que está 10. Coisa boa. É, para mim é uma alegria, né, tê-lo aqui. Eu bem enfatizei isso, né? A gente em off aqui conversando. E o nome que o senhor representa para a advocacia alagoana, né, para a sociedade alagoana, isso muito nos alegra. Mas aí eu queria ouvir um pouco do senhor, do último episódio que a gente gravou para cá, lá em 2024, o que vem mudando na advocacia e na vida do doutor Hugo Trauzola. Eu costumo falar que cada dia que passa a gente vem amadurecendo mais e mudando. Então a gente tenta não cometer os erros do passado. Os erros que eu cometi o mês passado eu tento não cometer hoje. A vida é isso mesmo, é uma evolução, sabe, Flaudísio? Eu fiz 42 anos agora, no dia 18 de agosto. 17 anos de advocacia e às vezes a gente olha para trás, por exemplo, tem coisas que eu fiz o ano passado que eu não faço mais hoje. Eu disse, rapaz, que bobagem que eu fiz, que imaturidade. E aí a vida é isso, é a gente mudar, reconhecer os erros e tentar melhorar. E a gente sempre erra, né? São quantos júris que o senhor já fez? Olha, eu acredito que hoje eu já fiz 146 júris em 17 anos de profissão. É uma paixão. Você estava dizendo agora que está nesse seu episódio. Desde que ano que você faz? Do final de 2023. Pronto, e todo o início de episódio é um frio na barriga, não é? Verdade. A mesma coisa que acontece comigo é no tribunal do júri. O frio na barriga são 146 júris, mas o frio na barriga ainda é o mesmo. E o dia que não tiver o frio na barriga, eu acho que eu vou perder o interesse pelo tribunal do júri. Porque isso é o nosso combustível, a adrenalina, né? O que muda do primeiro júri para os mais de 140 júris atuais? Olha, assim, para mim não muda nada. A responsabilidade é a mesma e às vezes com a experiência acaba piorando, sabe, Flaudísio? Eu perco o sono antes do júri. Se você tem uma sentença que você não concorda, eu passo 2, 3 dias sem dormir e tentando entender o motivo daquele resultado ali, e você tenta melhorar. Eu costumo falar que as minhas transformações no tribunal do júri vieram de condenações de alguns clientes. E aí sempre tem alguns advogados que trabalham comigo, eu sempre fico com a consciência pesada e eles dizem, não, doutor Hugo, isso aí não tinha o que fazer, era um processo difícil, mas eu não sei o que é que ocorre, talvez seja o viés cognitivo que eu tenho relacionado à defesa. Então, se eu leio um depoimento lá, rapaz, como é que um cara foi condenado por causa disso? É interessante, né? Eu fiz um júri uma vez, conversando com o promotor de justiça, e o réu foi condenado.
E foi 4-3. E terminou o júri, e eu fui e a gente começou conversando com o promotor, e ele revoltado, porque tinha tido 3 votos favoráveis ao réu. E eu revoltado por outro lado, porque o réu tinha sido condenado com 4 votos desfavoráveis. E aí a gente chegou à conclusão do nosso viés cognitivo. Então, para ele era um absurdo aqueles 3 votos favoráveis, e para mim era um absurdo aquela condenação. A gente lê um depoimento com um viés, que eu também atuo como assistente de acusação, mas 98% dos processos que eu atuo são para defesa, para defender alguém. Então, quando você vai ler um processo, você já lê direcionado para defender. O senhor é defensor nato, né? Um advogado de destaque brilhante da nossa sociedade. O senhor acabou de ressaltar que também atua na área da acusação. O que muda e o sentimento em si e como é a preparação no ato de atuar em defesa e no ato de atuar como acusador? Olha, muda e muda muito. Eu não faço qualquer trabalho na assistência de acusação. Primeiro eu vou ler o processo, eu vou saber se de fato aquela pessoa concorreu para aquele crime. Se eu me convencer que aquele cidadão ele é culpado, aí sim é que eu vou acusar. Eu já rejeitei vários processos como assistente de acusação no Tribunal do Júri, porque eu sabia que existia uma dúvida. Não existe, Flaudísio, pior tragédia do que um inocente na cadeia. Eu acho que a pior injustiça do mundo que pode ocorrer é um inocente preso. É pior do que um culpado solto. Porque a cadeia, o sistema prisional, é a degradação do ser humano. É para acabar com qualquer um. Os presídios, eu acho que no Brasil todo, são superlotados, muito insalubres, sem estrutura nenhuma. Há um constrangimento da família de visitar, porque existe uma revista íntima. Então, a pena é aquela ideia, né? Apesar da Constituição falar que a pena não pode passar da pessoa do condenado, na prática acaba passando, por causa dos constrangimentos que os familiares têm ao visitar aquelas pessoas que estão presas, seja culpado ou seja inocente, porque mesmo o réu culpado, a mãe, os filhos não têm culpa daquele ambiente insalubre que eles são submetidos a irem para visitar os parentes. O senhor falou sobre a revista íntima. A revista íntima, ela consiste em quê, propriamente dito? Para quem está nos assistindo, o senhor é especialista na área, no direito penal, e tem muita gente que está nos assistindo, e quando se fala sobre revista íntima, alguns não têm a noção de fato como é que acontece isso. Como é que acontece? Aparentemente, em alguns presídios aqui no estado de Alagoas, eles colocaram uns scans, sabe? Que a família vai passar por ele, um tipo de um raio-x, aí se houver alguma suspeita de ter um material, um ilícito ali, aí é que vai para um tipo de revista íntima, que você vai tirar a roupa, você vai abaixar, você vai levantar, mas aparentemente, pelo que eu soube, são em alguns casos bem específicos. Antigamente, no sistema prisional, quando não tinha isso, as pessoas, você imagina uma senhora ter que tirar a roupa para uma mulher desconhecida. Não é fácil, entendeu? E eu entendo também o lado do Estado, porque muita droga e muito material ilícito, como os celulares, acaba entrando no sistema prisional por pessoas de má fé, que é a minoria, e a maioria acaba pagando por isso. O senhor, repito mais uma vez, como atuante no direito penal, o senhor bem acabou de ressaltar que às vezes passa alguns ilícitos e são utilizados dentro do presídio. E eu me lembro muito, né? E você que está em casa também, eu acho que já passou por isso. Às vezes alguém recebeu uma ligação e dizer: ah, isso é a ligação do presídio. E mesmo diante de tanta fiscalização, como é que se consegue, dentro de um presídio, às vezes de segurança máxima, pessoas transitarem ou utilizarem telefones de forma tão descabida? Isso, Flaudísio, é um grande problema, sabe? Principalmente no combate ao crime organizado. É uma coisa preocupante que você vê que o cidadão ele está lá sobre a tutela do Estado, o cidadão está preso, mas mesmo assim o Estado não consegue controlá-lo. E esses celulares, eles acabam entrando, às vezes, por corrupção de algum servidor público, às vezes um familiar
que entra, outros presos que trabalham no módulo do trabalhador dão um jeito de entrar. Então são N fatores que podem colocar um celular dentro do sistema prisional. E é terrível, porque o cara está sendo preso, por exemplo, por tráfico de drogas e está lá e continua fazendo tráfico de drogas, atuando em crimes de estelionato, sequestro, dentre outros. Eu acho que é um grande desafio para o Estado é tentar coibir essa entrada de celulares dentro dos sistemas prisionais. E eu acredito que a maioria dos presídios do país tem celular. Qual o tipo de causa, ou se é que tem, que o senhor não atua de forma alguma? Não tem, Flaudísio. Eu atuo no direito criminal de modo geral. Agora, a maioria dos processos do meu escritório são dos homens ditos violentos. Então, são pessoas acusadas de crimes de violência contra a pessoa, como, por exemplo, o homicídio. Então, a maioria dos processos que eu atuo são de homicídio. Existe algum fato, né, algum processo que o senhor já atuou e as pessoas disseram, aqui é irreversível. E claro que com a atuação do senhor e da sua equipe, o pessoal dizer, eu não sei como, mas esse camarada conseguiu reverter essa situação. E se já aconteceu, como foi a sensação? Ah, sim, isso já aconteceu algumas vezes, né? De as pessoas acharem que é irreversível, principalmente porque às vezes tem uma prova testemunhal que dizem que é incontestável, uma prova pericial que dizem ser incontestável, mas quando a gente vai analisar a profundidade daquilo ali, nós achamos falhas e conseguimos convencer os jurados, de acordo com a lógica das provas da defesa, que aquilo não seria suficiente para condenar uma pessoa. No tribunal do júri, usa-se muito as provas testemunhais. Então, tem muita gente que vai lá para mentir. Ou então há um equívoco na interpretação dos fatos e a gente tem que provar para os jurados, de acordo com o bom senso e com as outras provas, que aquilo que aquela testemunha fala não se coaduna com a verdade. Mas não é um trabalho fácil, sabe? Na concepção do Dr. Hugo Trauzolo, o que é legítima defesa? A legítima defesa talvez seja um dos processos que eu mais gosto de atuar. Na realidade, a legítima defesa é uma explosão de sentimentos, né? Então, você normalmente está em estado de fúria, você está na manifestação do medo-reação extremo, e aí você vai repelir aquela injusta agressão atual ou iminente, sua ou de terceiros. Mas a legítima defesa, com certeza, é um dos temas que eu mais gosto de atuar. E não é fácil, não, sabe? Os promotores de justiça estão bem preparados para combater os argumentos da defesa. Tem muita gente que está nos assistindo e às vezes surge aquela dúvida, né? Quando alguém vê alguém, uma outra pessoa, cometer um homicídio, né? Pessoas às vezes acham horrendo determinadas atitudes. Mas a pergunta que eu faço ao senhor, como especialista da área, como atuante da área, qualquer pessoa pode cometer um homicídio ou não? Sim, se você falar aqui, Flaudísio, Hugo, você seria capaz de cometer um estupro? Não. Você seria capaz de cometer um roubo? Não. Mas o homicídio vai depender daquelas circunstâncias que você está envolvido. Eu vou lhe dar um exemplo do último júri que eu fiz. O réu ele foi absolvido por legítima defesa. Ele estava bebendo em um bar com o irmão. E tinha um amigo deles em uma outra mesa. O amigo dele disse: vamos continuar bebendo, eu vou ali em casa, volto já. E o irmão dele, e esse amigo foi em casa, pegou uma arma e o irmão dele foi ao banheiro. Estava bêbado, ele disse: não, vamos lá com você, eu vou com você pro banheiro já que você está bêbado. Aí saiu com o irmão. E no caminho esse amigo veio e meteu bala nos dois e acabou matando o irmão dele. Imediatamente quando ele viu que o irmão estava morto e que o direcionamento dos tiros também estava indo para ele, ele pegou uma enxada e matou o assassino do irmão. Aí veja só que situação, né? Então, eram três, o cara matou o irmão dele e ele matou o assassino do irmão. Estava preso, nós fizemos o júri e conseguimos comprovar que existiu ali uma legítima defesa própria e de terceiros. Como foi a primeira atuação do senhor? Ah, rapaz, assim, essa primeira atuação a gente sempre acha, né, o advogado jovem que está preparado. E eu sempre fui um apaixonado por tribunal do júri. E aí o primeiro júri que eu fiz foi um júri pro bono
Antigamente tinha uns mutirões de tribunal do júri nas faculdades e não tinha, na época, defensores públicos suficientes. Aí eu lembro que eu fui em uma vara e perguntei se tinha espaço para advogado dativo. Então a servidora, tem um processo aqui que não tem defensor público, não tem advogado, eu vou nomear. Pedi para o juiz nomear. O juiz me nomeou como advogado dativo e a gente acha, sabe, Flaudísio, que sabe das coisas. Fui fazer sozinho e eu já tinha lido vários livros, já tinha assistido vários júris e estava me achando cara, né? Uma autoconfiança danada. E aí, depois do júri, eu vi que eu tinha muito a aprender, mas não desisti. E aí eu sou do tipo, sabe, amigo, que quando você tem um medo de alguma coisa, eu acho que você tem que se submeter a esse medo em caráter extremo, ao máximo. Então eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de fazer o júri, mas eu achava que eu estava preparado. Aí foi que eu pensei, eu disse, rapaz, quando o meu primeiro júri que eu for fazer, eu vou logo me submeter ao medo extremo. Eu vou fazer um júri e um mutirão e uma faculdade cheio de aluno dentro e o pessoal saindo e entrando toda hora, que eu sabia como era o mutirão. Porque quando você vai fazer os júris aqui no fórum, normalmente tem 3, 4 pessoas ali na plateia. Eu disse, pronto, se eu conseguir fazer o meu primeiro júri em um ambiente com barulho, cercado de pessoas, o segundo vai ser fácil. Aí foi o que eu fiz. Meu primeiro júri foi na faculdade, a sala entupida de alunos, todo mundo em pé, um entra e sai na sala. E aí acabou algumas coisas que eu não sabia o que fazer. Talvez a minha desenvoltura não tenha sido muito boa, mas o réu também, ele não ajudou. Eu me recordo que o réu entrou uns familiares dele na sala na hora, e aí eu falando sério, fazendo a defesa dele, ele rindo e conversando com os familiares. Isso não é uma postura de submissão de um réu, de uma pessoa que está sendo acusado de um homicídio. E eu me recordo que foi um fato bem grave, que foi um homicídio dentro do sistema prisional. E aí, enquanto eu estava fazendo a defesa dele, ele conversando com a família e rindo e fazendo gestos e caras e bocas. E eu acredito que essa linguagem corporal dele também tenha prejudicado. E é o que eu digo sempre aos meus clientes: não trate o sistema de justiça com desdém, porque o jurado não gosta de ver isso. Então, se o réu está lá, ele tem que ser respeitoso, ele não tem que estar fazendo caras e bocas, não tem que estar fazendo cara feia para o promotor. É você ficar em silêncio. Quanto menos linguagem corporal você fizer, melhor. O fato de alguém procurar o escritório do senhor é porque de fato confia e acredita no seu trabalho. Entretanto, já aconteceu de algum cliente chegar até o senhor e contar um fato e mais adiante, ou no júri propriamente dito, ou em alguma etapa do processo, o senhor descobrir que aquela fala verdadeiramente era uma mentira? Olha, veja só, Flaudísio, tem uma coisa que eu tenho para mim, que eu falo para as advogadas e estagiários lá do escritório, para os meus alunos. Se tem uma coisa que eu aprendi no processo criminal como advogado criminalista, é não ser curioso. Então, eu não sou curioso, eu não fico forçando o réu a me falar a verdade. Então, eu vou conversar com ele, eu digo, cara, o que é que está acontecendo aqui? Ele vai relatar um fato. E eu vou ler o processo e vou saber se bate com o processo. Agora já aconteceu dele me relatar um fato, eu disse, cara, o processo diz outra coisa. Tem alguma coisa errada. E ele continuar segurando isso, então tá bom. Então eu vou fazer a defesa de acordo com o que você fala. E a gente faz a defesa e muitas vezes o réu se prejudica relacionado a isso. Entendeu? Já aconteceu também de eu rejeitar de fazer um júri. Esse caso foi um caso interessante em que o réu ele negava a autoria do crime, negava o homicídio e tinham várias testemunhas. O fato era que estavam em uma festa, houve um bate-boca entre ele e a vítima, ele se levantou, sacou uma arma e atirou na vítima. E ele disse que não estava na festa e que não fez isso para mim. Só que tinham várias testemunhas na festa que viram isso acontecer. E eu cheguei para eles, cara, como é que eu vou defender uma coisa impossível? Como é que eu vou defender essa sua tese, você dizendo que não estava na festa? E tem 4 pessoas que dizem que você estava lá. Ah, mas eu não estava. Aí eu não fui fazer o júri. Porque eu não tinha como defender isso. Entendeu? Numa situação dessa, em relação ao senhor não aceitar, ou, vou além, o senhor defender alguém e livrar essa pessoa, conseguir provar a inocência,
de certa forma fica a outra parte. Em algum momento já chegou a ser ameaçado? Não, nunca cheguei a ser ameaçado, não. As pessoas, elas não conseguem entender que nós, da advocacia criminal, nós defendemos o direito daquela pessoa, nós não defendemos o crime. Então, nem todo mundo merece ser condenado. Há uma pena de, vou dar um exemplo do homicídio qualificado de 12 a 30 anos. Então, grande parte, acho que 99% das denúncias e pronúncias no crime de homicídio são de homicídios qualificados. E aí você vai ler o processo e você vê que não é crime de homicídio qualificado, é homicídio simples, é homicídio privilegiado. Isso dá uma diferença absurda na aplicação da pena. Normalmente uma pessoa que é condenada a um crime de homicídio qualificado, ou por exemplo, privilegiado, ele não vai ser nem preso, ele vai ser condenado no regime semiaberto, que é o crime por relevante valor moral ou relevante valor social, ou pela injusta provocação. O fato do senhor, né, ter atuado em vários casos, né, de grande repercussão, diga-se de passagem, né, e a gente vê que o senhor é brilhante naquilo que faz. Em algum momento, alguém já tentou subornar o senhor? Não, nunca aconteceu isso não, porque eu nunca dei espaço, sabe? Por exemplo, se eu atuo como assistente de acusação, eu não quero contato com ninguém que é advogado ou parente ou amigo do réu, porque eu não tenho o que conversar. Se eu atuo em um processo na defesa de algum réu, eu não vou querer contato com ninguém da família da vítima ou que tenha relação com a família da vítima, já para não ter esse tipo de comentário. Tem muitos advogados, né, que inclusive recentemente alguns advogados se destacaram aí nas redes sociais, falando para as pessoas de casa, se um meliante pular na sua casa, você alveja ele, pega a arma dele e diz que a arma era dele. E começaram, e daí surgiram uma comoção social em relação a uns dizendo que isso era correto, outros dizendo que isso não era correto. E aí, de certa forma, surge aquela famosa ideia de que todo advogado é enrolão, todo advogado joga sujo. Como é que o senhor vê a atuação, em alguns casos, de advogados utilizarem essa fala? Olha, sinceramente, o que eu estou vendo aí é a chamada ridicularização da advocacia. Infelizmente, as redes sociais têm disso, né? O que dá engajamento é o que é ridículo, que ridiculariza. E eu vejo vários advogados fazendo isso. É com piada, é com dancinha, é com esse tipo de coisa que a sociedade acaba achando que nós advogados estamos só lá para mentir, para absolver culpados, e não é assim que funciona. Infelizmente, está havendo um desprestígio social da classe dos advogados, porque tem muita gente, as pessoas querem aparecer, querem ter prestígio social e enveredam pelo caminho errado, que é o da ridicularização. Então, se você tem muitas curtidas, se você é advogado, como eu vi um cara aí, de terno, uma brincadeira na praia, aí entra no mar, sobe, sai de sunga, fazendo piada com a advocacia, você pode ter muitos likes e muitas visualizações. Mas quantos clientes você vai conseguir captar com isso? Porque eu não contrataria um advogado que fizesse isso. Esse tipo de palhaçada tem me preocupado bastante, bastante mesmo. E as pessoas que fazem um conteúdo sério, elas não viralizam, porque as pessoas não querem ver isso, querem ver papagaiada. Hoje eu estava aqui gravando com o doutor Timés Airan, né, grande desembargador do estado de Alagoas, externei para ele e quero externar para o senhor também, né, como um grande representante do judiciário na posição de advogado. Existe hierarquia entre juízes, promotores e advogados? Não existe. Cada um exerce uma função diferente. Todos nós somos bacharéis em direito. Agora, existe um prestígio social que foi construído, a sociedade colocou na cabeça, que só é inteligente, só é preparado. E vamos dizer assim, até quem tem dignidade é o servidor público. Então, criou-se essa ideia de que quem é juiz, promotor, delegado, quem passou num concurso público é mais preparado e é mais inteligente. E o advogado é aquele cara que não conseguiu passar no concurso público e está ali advogando. Eu mesmo sempre quis ser advogado. Eu sou um advogado vocacionado e eu conheço vários. Vou dizer a você, os melhores professores que eu tive na faculdade e na pós-graduação eram advogados.
Mas, infelizmente, existe essa questão, né? Que a sociedade acha que o juiz, principalmente o juiz, ele está num patamar acima de todos nós. Eu não me sinto nem melhor e nem pior do que ninguém. Eu sei o meu lugar e eu quero que cada um fique no seu lugar. Por isso que eu não tenho problema com ninguém. Nunca tive problema com juiz, com promotor, com delegado, porque eu sei entrar e sair em todo lugar, sabe, Flaudísio? Sei o meu lugar e exijo que cada um se mantenha no seu. Só isso. Eu estava aqui conversando com o Dr. Raimundo Palmeira, né, grande criminalista também do estado de Alagoas, e eu indaguei a ele sobre se existia algo que o desanimava na advocacia. E ele externou para mim que o que desanimava, né, atualmente, né, em alguns casos, era o recebimento dos honorários. E aí eu queria ouvir do Dr. Hugo Trauzola. Existe algo que o desanimou ou tem o desanimado na advocacia ou não? O Raimundo é um grande mestre mesmo, né? E eu vou concordar com ele. O recebimento dos honorários, sim, é um grande desafio, porque o que foi que aconteceu, Flaudício? Nós temos, eu acho que aqui em Alagoas, a OAB já está no número, acho que 22 mil e alguma coisa. Então, são milhares de advogados tentando sobreviver. E o que é que vai acontecer? Eles vão baixar o valor dos honorários. Eu tenho notícias aí que tem advogados que estão fazendo flagrantes e audiências de custódia por R$ 200. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, 17 anos, existia meio que um modelo, todo mundo, não, para ir numa delegacia é pelo menos um salário mínimo. Mas hoje em dia mudou. E aí é o que eu sempre falo, eu não julgo esses profissionais, Flaudício, porque eles estão tentando sobreviver. Eu sei que isso vai afetar um advogado mais antigo como eu, entendeu? Mas são advogados que estão tentando sobreviver. Eu tive uma aluna, eu nunca mais eu esqueço dessa conversa que eu tive com ela. Ela trabalhava como atendente de um consultório médico e ganhava um salário mínimo por mês. E aí ela disse que estava estudando e queria ser advogada criminalista. E ela disse, olha, professor, quando eu me formar, que eu tirar a OAB, eu vou para a porta da central de flagrantes. Então, se eu fizer cada flagrante a R$ 300, e se eu fizer 3 por semana, em 2 semanas eu estou ganhando mais do que trabalhando 8 horas por dia de segunda a sexta como atendente desse consultório médico. E aí é o que a gente tenta falar, mas se valorize, não faça isso. Mas você tem como segurar uma pessoa dessa? Não tem. E ela tinha filha, ela quer sobreviver. Então, antigamente, Flaudísio, eu criticava mais esses colegas, sabe? Mas hoje eu penso que eles têm o direito de sobreviver. Então, se eles querem cobrar isso, cobrem. Eu não vou cobrar, eu não vou atuar por esse valor. Com o advento da tecnologia e das redes sociais, muita coisa tem mudado. O que é que o senhor vê de positivo e o que é que o senhor vê de negativo com a vinda da tecnologia e, em especial, também das mídias sociais? Ah, sim, assim, eu vejo mais de positivo do que de negativo. Então, a informação ela está muito mais rápida, você tem acesso a cursos, você tem acesso, por exemplo, eu sigo várias páginas do Instagram que publicam diariamente dezenas de jurisprudências dos tribunais. Então, eu estou lá acompanhando, poxa, esse entendimento aqui se encaixa no caso de um cliente meu, do STJ, do STF, sigo outros advogados, então eu acho que ajudou mais do que atrapalhou. O grande problema é que as pessoas vivem um mundo que elas não são. Então você vê aí super advogados, pessoas se apresentando como intelectuais, como super advogados, e que na verdade mal entraram em um fórum. Ficam vendendo cursos aí para enganar os jovens advogados. E agora virou a moda, eu até publiquei nas minhas redes sociais, utilizar inteligência artificial, Flaudício, para ficar mais bonito, pô. Então, nas redes sociais, você finge ser alguém que você não é, você cria títulos que você não é, você cria uma autoridade intelectual que você não tem e agora usando inteligência artificial para ser uma pessoa que você não é. Então, eu estava até brincando com os colegas, o cara que é solteiro hoje aí vai começar um flerte com alguém nas redes sociais, aí vê aquela mulher linda, maravilhosa lá, quando vê pessoalmente não é nada aquilo que você pensava, porque ela usa inteligência artificial para modificar as fotos. Aconteceu recentemente, foi muito divulgado na mídia, de um empresário que ele está sendo acusado de ter assassinado um gari. Eu não sei se você viu essa história aí.
Então, ele tinha um perfil do Instagram, que ele tinha um currículo invejável, que tinha mestrado em Harvard, várias pós-graduação, um currículo que poucas pessoas tinham. E as fotos dele, cara bonitão, forte. Porra, e ele era coach, vendia curso, alguma coisa desse tipo. Quando ele foi preso, aí foi publicada a foto dele preso. Então, a foto que ele divulgava nas redes sociais, utilizando inteligência artificial para ficar mais bonito, com a foto real dele sem inteligência artificial, sem inteligência, parecia outra pessoa. E sem falar, todo o currículo dele, pelo que foi divulgado pela mídia, era forjado. Então, ele queria ser uma pessoa que ele não era. Então, ele não tinha aquela aparência das redes sociais e ele não tinha aquele currículo. Aí você imagina, né? Quantos cursos esse rapaz vendeu? Quantas consultorias esse rapaz fez? Então, as pessoas têm que ser mais espertas e observar quem é essa pessoa que você está contratando única e exclusivamente por causa de fotos e vídeos nas redes sociais. O senhor atua e já atuou em muitos casos, e o senhor lida com pessoas de várias índoles, diga-se de passagem. E eu externei aqui já alguns convidados que aqui estiveram, sejam eles da segurança pública, seja eles de atuação de defesa. E eu queria ouvir do senhor, da área da saúde também, como identificar um psicopata? Olhe, a identificação clínica de um psicopata, ela é bem difícil, sabe? Mas tem algumas pessoas que você vê que eles são mais frias do que o normal. Eu não sei o porquê, mas as pessoas acham que os psicopatas eles sempre são os homicidas, né? Que é o cara ruim e tal. E grande parte dos homicídios que eu atuo, não todos, óbvio, eu vejo que às vezes tem alguma motivação. Não estou dizendo que aquela pessoa merecia morrer, mas eu estou dizendo que normalmente tem alguma motivação, algum valor moral, às vezes relevante e nem tanto. A maioria dos clientes que eu tive, que eu acho e que eu tenho a impressão que são psicopatas, são os estelionatários. Porque eles mexem com os sonhos das pessoas. Então, normalmente, eles não aplicam golpes, pelo menos nos processos que eu vi, tanto atuando em defesa do réu, como atuando como assistente de acusação, existe, em alguns casos, a manipulação da vítima. Então, ele faz amizade, ele vira amigo, ele ganha confiança daquela vítima e depois ele dá o golpe. E ele não se importa que aquela pessoa vai jogar no lixo um sonho. Então, normalmente é um sonho de uma casa própria, que o cara tá juntando dinheiro para comprar uma casa e ele vende uma casa que não existe, ele inventa um investimento e aí ele trata com desdém essa situação, com frieza. Então, no meu sentir, pelo menos dos processos que eu já atuei, eu acho que os estelionatários têm uma tendência maior de ser um psicopata do que um homem acusado de um crime violento. Como é que o senhor vê a liberdade de expressão atualmente no país? Olha, assim, isso tem sido muito discutido, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ter um limite. E o limite da liberdade de expressão é o direito do outro. Então, não venha me dizer que você tem direito a falar o que você quer, o tempo que você quer. Você não pode incitar o ódio contra as pessoas negras. Você não pode incitar o ódio que a gente vê muito no Sul contra os nordestinos, porque isso vai colocar em risco o nordestino, isso vai colocar em risco o negro. Você não pode ter um discurso de ódio paternalista contra as mulheres. Então, tem que ter freios, sim. Ninguém pode pegar um celular hoje, depois das redes sociais, todo mundo se acha comentarista de tudo, né? Então, o cara pega um celular e fala o que quer. Esses dias agora, há poucos dias, teve uma reportagem em um jornal onde falava que em alguns estados do Nordeste tinha mais Bolsa Família do que carteiras assinadas. Claudísio, se você vê os comentários das pessoas contra os nordestinos, cada coisa absurda, pô. Que as pessoas aqui são lixo, que as pessoas aqui não gostam de trabalhar, que vivem de Bolsa Família. Então, no imaginário de alguns, acham que os nordestinos, pelo menos dos que estavam comentando lá, passam o dia inteiro na praia e que vivem de Bolsa Família, do valor de R$ 600. E que a realidade nossa não é essa. A gente sabe que nós vivemos em uma região de pessoas, de homens e mulheres trabalhadores. E esse tipo de discurso eu acho que deve ser reprimido mesmo. Tem muita gente que está nos assistindo, em especial também
alguns jovens, né, ou formandos aí em direito, que galgam a adentrar na advocacia. Qual o conselho que o senhor dá para esses ou jovens advogados ou esses que galgam aí a vida na advocacia? Eu vou dar um conselho aqui para os jovens advogados, que eu acho que pouca gente se liga nisso, né? O advogado hoje, ele não basta só estudar, ele precisa se relacionar. Então, o advogado de gabinete, aquele cara que só estuda e que vive trancado no gabinete estudando tese, infelizmente, é triste. Ele vai acabar trabalhando para os advogados que sabem se relacionar. Então, você precisa fazer amizade, você precisa ir em eventos, você precisa dar palestra, você precisa ir em almoço, você precisa fazer amizade, mas não basta você ser só gente boa, porque ninguém quer contratar um advogado gente boa, não. Você tem que saber dividir o seu tempo para você estudar e ser o advogado de gabinete durante algum tempo, algumas horas, e você ser o advogado que sabe se relacionar, porque como é que você vai captar cliente? Aí eu vejo alguns colegas advogados jovens dizendo: Hugo, tá difícil demais de a gente conseguir cliente, o mercado está encharcado. Mas o cara não sai de casa, ele não faz amizade, ele não entra em uma associação, ele não vai fazer um curso presencial, ele precisa se relacionar com outras pessoas. Sabe quem são os meus maiores clientes no tribunal do júri? Os advogados criminalistas. Mais de 50% dos júris que eu faço são de processos de outros advogados, que me ligam, eles fazem a primeira fase e me ligam para fazer parceria na primeira fase. Ou na segunda fase para fazer o júri, que a maioria não gosta de fazer júri, quando faz não quer fazer sozinho. Sempre procura um advogado mais experiente. Então, essa capacidade que eu tenho de me relacionar com outros advogados tem me ajudado e muito. Então, fica a dica aí para jovem advocacia. Estude e também tenha capacidade de se relacionar, porque se você ficar só trancado em um gabinete, você não vai conseguir cliente. E outra coisa, não adianta ser só gente boa, não. O cliente tem que enxergar em você como uma pessoa que pode resolver o problema. Então, equilíbrio é tudo. Enxergam você como uma pessoa simpática, que sabe se relacionar, mas que é qualificado para atuar naquela causa. Hoje o senhor também como professor, né? E muitas pessoas se inspiram na vida educacional e tem o senhor como inspiração também na sala de aula. O que muda do Dr. Hugo Trauzola quando entra na sala de aula? É assim, eu não muda muito, sabe? Eu sou um professor bonzinho demais, eu não reprovo ninguém. Sabe, Flaudísio, eu sou um cara que eu entendo os problemas das pessoas. Então, quando eu dava aula à noite, eu sabia que tinha muita gente ali que trabalhava o dia inteiro. Eu, um dia desse fui no supermercado e o professor, um aluno lá, segurança. O cara passa 8 horas em pé. O cara chega na faculdade para assistir a aula quebrado, moído. Então eu sempre fui um professor muito flexível. Eu estou deixando, já deixei de dar aula na graduação. Hoje eu só ministro aula em pós-graduação e algumas palestras e cursos, porque também tem algumas coisas que me irritavam um pouco. Eu não sou aluno, o professor daqueles que manda aluno sair da sala, eu não fico reclamando, mas tem coisas que às vezes, sabe, Flaudísio, irrita um pouco. Tinha aluno que chegava na sala de aula que ficava assistindo filme, colocava o fone de ouvido e ficava lá assistindo filme. Não falava nada. Dava minha aula e ia embora. Então, quem vai pagar o preço por isso? Sou eu ou o aluno? É ele. Então, a gente tem um mercado de trabalho que tem muitos profissionais, mas eu digo e venho repetindo: o bom profissional, o advogado técnico, sempre vai ter espaço para ele. O cara estudioso, o cara simpático, o cara que se relaciona bem, sempre vai ter espaço para esse advogado. O grande problema é que o nível está baixo demais. Todo mundo quer vencer na vida, Flaudício. Todo mundo quer, só que ninguém quer pagar o preço. Esse é o grande problema. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter prestígio social, eu quero ser famoso. Qual o preço que você está pagando para isso? Quantos livros você abriu esse ano? Quanto conhecimento você adquiriu? Nada. Então as pessoas só querem facilidades. E não é assim. Se você não tem sobrenome, com certeza vai ser bem mais difícil. Eu não tenho sobrenome. Eu não tenho um advogado na minha família. A maioria da minha família, a família da minha mãe, aqui que é de Alagoas, do meu pai é de São Paulo, são de pessoas simples. São bancários, são professores.
é porteiro de prédio, é caminhoneiro. Então eu nunca tive um sobrenome. O que eu construí nesses 17 anos foi na marra, foi estudando, foi me relacionando bem. E aí que eu consegui ter o meu espaço pequeno na advocacia, mas é dele que eu sobrevivo. Foi com a advocacia que eu construí o meu patrimônio, é com a advocacia que eu pago as minhas contas, que eu pago o colégio dos meus filhos, que eu tenho um pouquinho de luxo. E a advocacia criminal não deixa ninguém rico, pode ter certeza. Aqui no estado de Alagoas, como a renda per capita é baixa, de modo geral, os honorários não são altos. E eu digo isso com propriedade, que eu sou amigo dos criminalistas mais famosos que tem aqui, eu até brinco, não tem nenhum rico aqui. Então, se as pessoas que estão acima de mim, são pessoas que eu admiro, que vivem bem, óbvio, não vivem na miséria, não conseguiram ficar rico, imagine eu. Mas o que eu ganho é o suficiente. Você falou sobre honorários. E aí tem muita gente que está nos assistindo, né? E pelo fato do senhor ser muito requisitado e uma referência na sociedade alagoana, o doutor Raimundo Palmeira também falou, né, que não dá para ficar rico. Entretanto, diga-se de passagem, os senhores, por serem excelentíssimos naquilo que fazem, as pessoas, às vezes até, de certa forma, ficam um tanto quanto que retraídas em procurar os contratar quando é de classe baixa. E aí eu queria que o senhor falasse, em médias, não sei se é possível falar, mas como é que funciona a questão dos honorários para contratar o escritório do Dr. Hugo Trauzola? Olha, veja só, os honorários normalmente é de acordo com a dificuldade da causa. Sabe, Flaudísio, é o que eu vejo logo, a quantidade de parcelas que essa pessoa ela vai pagar na advocacia criminal tem muito disso, sabe? Do cliente ficar insatisfeito. Então você faz um contrato, você recebe uma entrada e o resto parcelado. E de repente o réu não sai, tá preso e muitas vezes a família e aquele réu ele acha que a culpa é do advogado. Interessante, né? Então o cara pratica um fato grave. O juiz decreta a prisão dele, o tribunal não libera e a culpa nunca é dele. Sempre é do advogado que não fez o trabalho direito. Então tem muito disso na advocacia criminal, de começar com o advogado e sair mudando para outros. E tem muito advogado também, sem ética, que vive vendendo facilidade, vive vendendo esperança, e tem processos que são bem complicados. Por exemplo, a gente vê dificuldade em réus reincidentes. Então, aquele cidadão que ele faz da vida dele um crime, que ele tem vários processos criminais, tem várias condenações, normalmente os juízes mantêm essa pessoa presa. Crimes violentos, como crime de homicídio, crimes graves, crime de latrocínio, crime de estupro, quando o réu é preso em flagrante. Normalmente essas pessoas elas ficam um bom tempo na cadeia. E às vezes a família não consegue entender, o cliente não consegue entender, e aí vai mudando de advogado. O fato do senhor ser um brilhante advogado e ter uma oratória muito, muito esplêndida e uma dicção espetacular, fez algum curso? Qual a técnica, né, para ser assim? Não tem técnica, sabe, Flaudísio? Eu acho que com o passar do tempo a gente vai aperfeiçoando. Então a gente vai mudando algumas coisas. Sabe qual é uma coisa que tem me ajudado muito? Eu vou dizer a você, eu tenho feito alguns vídeos para o Instagram que eu sou um leitor assíduo, sabe? Eu sou um curioso de marca maior, então eu leio muitos livros, eu leio uns 35 livros por ano. E aí os livros que eu mais gosto, eu sempre faço alguns vídeos no Instagram e posto. Isso tem me ajudado, porque eu vejo vícios de linguagem que eu tenho e tento cortar. Eu digo, poxa, eu tô repetindo muito essa palavra, eu vou me policiar agora para mudar isso aqui. Porra, a dicção dessa palavra aqui tá ruim. Aí eu vejo como eu falei e aí eu vou tentando mudar. Isso é bom. Coisa boa. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, né? Todas as terças, quartas e quintas-feiras nós estamos aqui às 20 horas. Que honra, né? Ter você aqui conosco. Acompanhe os nossos episódios. Comenta, né? Deixa o like, se inscreve, compartilha, né? Estamos também no Spotify. Coisa boa. Você que vai fazer a sua viagem, né? Tá no trabalho, em algum lugar, estudando.
Bota lá, Spotify, temos muitos episódios bons, né? Aulas igual essa aula aqui de hoje, né? E quero aqui até aproveitar e falar diante do doutor Hugo Trauzola, tem gente que pensa que os convidados que vêm aqui têm roteiro. E eu queria que o senhor dissesse, tem algum roteiro? Nada, não combina nada, não fala nada. Senta aqui e ele vai perguntando. E só presta assim. Boa. Não tem roteiro nenhum, galera. Aqui a gente é no papo. Como é bom, né? Ter aqui na bancada um camarada tão inteligente como o senhor. Enaltece muito o nível do DDI Podcast, eleve muito. E tenho certeza que aqui não é só um bate-papo, mas tem sido uma aula para quem está nos assistindo. Doutor Hugo, mas vamos lá, dar continuidade, né? Estamos se aproximando para o final, mas ainda não estamos no final, não. A gente tem mais algumas coisas para conversarmos. Eu falei no primeiro episódio e vou retornar mais uma vez a esta fala. Às vezes a gente ajuda muita gente, né, na nossa caminhada, na nossa trajetória, e o senhor, como humano que é, profissional que é, já ajudou muita gente. Entretanto, parece que no lapso de tempo as pessoas elas se esquecem daquilo que foi feito outrora por elas. Como é que o senhor lida aí com ingratidão? Rapaz, eu acho que um dos pilares da minha vida, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso, sabe, Flaudísio? Eu acho que a gratidão é um sentimento muito nobre. Eu procuro ser grato às pessoas que me dão a mão e que me ajudam. Mas eu percebo que grande parte da população não é assim. Então, algumas pessoas já me deram a mão, já me ajudaram. Eu sou grato a essas pessoas. A hora que elas ligarem para mim, o que precisarem de mim, eu vou estar à disposição, porque são pessoas boas. E a gente tem que se unir a essas pessoas boas, sabe, Flaudísio? Porque isso é um fato. Quando você está próximo de pessoas boas, quando você precisar de alguma coisa, elas vão lhe dar a mão. Por isso que a gente tem que se afastar de pessoas que não são boas. Eu vejo muita gente se aproximar de pessoas que têm cargo. Mas não adianta você ser amigo do fulano de tal, do doutor tal, de fulano de ciclano. Se essa pessoa não for uma pessoa boa, se você precisar, eu não digo precisar de dinheiro, nem de nenhum favor. Às vezes um conselho. Um conselho que um cara dá a você salva a sua vida, pô. Então eu procuro me aproximar de pessoas boas e eu às vezes sofro muito com pessoas que a gente dá a mão e às vezes você precisa de algum favor e essa pessoa não contribui. Não que você faça um favor esperando o outro. Eu vou lhe contar um exemplo, um caso concreto de um cara, um advogado, que ele bateu na porta do meu escritório, estava respondendo por um crime, culpado, diga-se de passagem, e pediu a minha ajuda para eu advogar para ele. Aí eu, não, bicho, eu ajudo você, vou advogar para você, você não precisa me pagar nada, pode ficar tranquilo aqui. Aí passou, esse cara respondeu o processo, entendeu? Ele foi condenado a uma pena mínima, eu confesso, tal, tranquilo. Passaram-se, acho que 1 ano ou 2, e aí teve uma eleição da OAB. Eu não era candidato, mas tinha amigos candidatos. E aí eu liguei pra esse cara, velho. Sou amigo, como é que tá? Tudo bem, bicho? Eu queria lhe pedir um favor. Mais nada. Que você vote. Você tem candidato assim mesmo? Você tem candidato pra eleição da OAB? Você tem algum acordo político com alguém? Você prometeu voto a alguém? Ele disse, não tenho acordo, não prometi voto a ninguém. Eu disse, eu queria lhe pedir um favor. Já que você não tem compromisso com ninguém, vota em fulano. Na mesma hora esse cara disse, eu vou ganhar o que com isso? Isso pra mim, Flaudício, foi um baque da poxa, bicho. Aí eu respirei fundo e disse, não, velho, não vai ganhar nada não. É só, se você não quiser votar, beleza, tá. Eu já desliguei o telefone. Então parece que esse cara esqueceu que ele bateu na porta do meu escritório pra me pedir um favor. Demandou trabalho do meu escritório. E eu pedi um favor tão simples a ele. Pedi só que ele desse um voto que ele não tinha compromisso com ninguém. Óbvio, se ele falasse, olha, eu tenho um compromisso com fulano, o meu amigo vai ser candidato na outra chapa, ou eu tenho um compromisso profissional com fulano. Claro que eu nem iria pedir. Ah, você tem compromisso? Não tenho, vou ganhar o quê? Pronto. Então, um cara desse, a próxima vez que ele bater na porta do meu escritório, que vier me pedir um favor, eu vou dizer, eu vou ganhar o quê? Então, esse tipo de gente é que nós precisamos nos afastar. Entendeu? De pessoas extremamente ingratas. E dói, sabe? Quando você dá a mão a uma pessoa e aí você pede um favorzinho pequenininho
e essa pessoa se esquece do que aconteceu lá atrás. É complicado. Meu pai costumava sempre dizer que me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu sois, só que meu pai não cursou nem a terceira série. E aí, Napoleão Hill, em um dos seus escritos, ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Para o senhor, o que significa o poder da ambiência? Rapaz, pra mim, eu acho que você é forjado pelo meio social que você vive, sabe? Eu tiro por mim. Então, se eu ando com pessoas que praticam esporte, existe uma grande tendência de eu praticar também. Se eu me acompanho com pessoas que gostam muito de ler, de estudar, eu tenho uma grande tendência em fazer isso. E uma coisa que eu tenho na minha mente, que é os ambientes que eu vou escolher para os meus filhos. Então, eu tenho uma filha de 10 anos, tenho um filho que vai fazer 4 anos agora, e é uma coisa que eu vou ficar bem atento é no ambiente dele. Se você está em um ambiente de pessoas que usam drogas, óbvio que não é 100% que você vai usar, mas existe probabilidades, grande probabilidade de você usar droga. Eu tiro por mim, já na fase adulta. Eu comecei a fazer esporte, a fazer triatlo, porque eu comecei a me acompanhar com pessoas que falavam muito de esporte e faziam esporte. Me estimularam. Eu comecei a ler filosofia porque eu comecei a andar com um amigo que lia muito livros de filosofia. Então aquilo me chamou a atenção, eu pegava dicas com ele e ia ler. Então o meio social, ele vai forjar você. Não tem que se negar isso aí. Por isso que eu digo, Flaudísio, que muitos réus que saem ali do sistema prisional, eles voltam a delinquir. Porque ele está inserido em um meio social, naquele bairro, naquele ambiente, e aí ele vai para o sistema prisional, ele não aprende a fazer nada, então ele vai entrar ali sem ter nenhuma profissão, só sabendo, por exemplo, traficar, e quando ele sair do sistema prisional, ele vai ser reinserido novamente naquele ambiente. E onde as pessoas que ele tem amizade são só pessoas que querem delinquir. Então ele vai delinquir novamente. E aí, às vezes, algum pai de algum cliente sempre me pergunta isso, né? E aí a gente vê que aquele cidadão ali, ele entrou no mundo do crime não por ser uma pessoa ruim, às vezes foi levado, né? Pelas amizades, pelas más companhias, pela massa. Aí às vezes diz, né? Você vê que são famílias de bem, você vê o cara com 3, 4 filhos, 3 pessoas de bem, trabalhadoras. Aí tem a mesma criação, que começa a fazer coisa errada. Aí quando vai se analisar, eles mesmos dizem, ó, os outros 3 nunca tiveram amizade com o pessoal lá do bairro, estranho. Só faziam amizade com gente trabalhadora. Aí esse meu filho foi fazer amizade com outras pessoas, acabou acontecendo isso. Aí quando me perguntam um conselho, né, eu disse, para mim é difícil aconselhar, mas vai voltar para o mesmo bairro, para o mesmo local, para as mesmas amizades, sem saber fazer nada, ele vai voltar a delinquir. Existe uma grande probabilidade dele voltar a cometer crimes novamente. Mas aí fica difícil. Você vê que o cara que mora na periferia, na mesma casa há 25, 30 anos, uma casa própria, como é que ele vai sair daquele local? É difícil, é complicado. Mas o ambiente, ele forja demais a gente. Tem muita gente que está nos assistindo e, inclusive, já pode ter ouvido uma dessas expressões, que existem pessoas que são presas e quando elas são detidas e ficam um certo período lá no sistema prisional, ela entra de um jeito e sai pior, às vezes, do que entrou, né? Alguns até de senso vulgar, né? Abre aspas, entrou o ladrão de celular, saiu traficante, saiu sabendo roubar banco, né? Fecha aspas. Então, na concepção do senhor, o que contribui aquele ambiente para que isso aconteça? Ou isso é mito? Não, com certeza, porque você sai com maiores conexões no mundo do crime, principalmente quem faz tráfico de drogas. Então, se você faz o tráfico de drogas ali naquela sua rua, para aqueles seus amigos, e aí você é preso. Aí você compra a droga por X. Chega lá, você vai conhecer outros traficantes que podem fornecer essa droga por outro valor para você, que podem fornecer fiado com mais prazo para pagar. Então a conexão no mundo do crime ele aumenta e muito no sistema prisional, entendeu? O que deveria ser que no Código de Processo Penal, no Código na lei da execução penal, já tem essa divisão que deveria ser feita dos crimes mais graves e dos crimes menos graves, mas o sistema prisional não tem essa organização, entendeu? Para separar os condenados dos presos provisórios, separar os crimes graves dos crimes menos graves.
Mas infelizmente é todo mundo jogado no mesmo balaio. Então é gente que não sabe fazer nada. Então o cara entra lá, a única coisa que ele sabe fazer é vender droga. Ele vai sair de lá só sabendo vender droga, só que com maiores conexões dentro do mundo do crime para comprar e vender. Essa é a realidade do nosso país. Qual é a idade do senhor hoje? Eu tenho 42 anos. 42 anos. Já se arrependeu de alguma coisa? Ah, muito? Eu já me arrependi de tanta coisa nesse mundo, rapaz. Tanta coisa que eu já me arrependi que você não tem nem ideia. Se eu tivesse a oportunidade, você tá na mesma mesa com o Trauzola, Hugo Trauzola lá de 18 anos. Hoje, doutor Hugo Trauzola, o que é que você diria para ele? Rapaz, é uma pergunta, sabe, interessante. Eu gosto da minha vida de hoje. Talvez os erros do passado me forjaram para ser o que eu sou hoje, entendeu? Eu mudaria, sim, algumas coisas. Por exemplo, eu chegaria para o Hugo do passado, porque na época da escola eu era bem danado, eu não gostava muito de estudar, não. Eu dei um trabalhozinho à minha mãe. Eu falaria, Hugo da época da escola, estude mais um pouquinho, pare de dar um pouquinho de trabalho. Mas talvez isso tenha sido importante para mim, sabe? Esses erros aí, para que eu amadurecesse mais. Então, foram coisas, foram erros, foram aprendizados e que me ajudam hoje, eu acredito. O que representa a advocacia criminal para o doutor Hugo Trauzola? A advocacia criminal para mim é tudo, cara. Eu, se não fosse advogado criminalista, iria enveredar para qualquer outra coisa, ia ser empresário. Eu comecei na advocacia trabalhista, sabe? Hoje eu não quero nem passar na porta ali do TRT. Então, eu estudei na faculdade para ser advogado trabalhista, não consegui me fecundar na advocacia trabalhista e enveredei pela advocacia criminal, né? Até contei, eu acho que no outro podcast aqui, foi uma ironia do destino. Eu fui ajudar um amigo que estava com um irmão preso e aí me apaixonei pela advocacia e estou aqui até hoje. Mas a advocacia para mim é tudo. Eu gosto de advogar, eu me sinto bem. Você não sabe a satisfação que é para um advogado dele ter uma tese reconhecida por um tribunal ou por um juiz. E quando você percebe que você faz justiça, você vê que aquele cidadão ele não merece aquela condenação, ele não merece aquela reprimenda. É muito gratificante para mim. Existem algumas normas para poder adentrar nos fóruns. E dentre elas, né, o uso de bermuda, né? Como é que o senhor vê essas normas? Não, eu concordo em número, gênero e grau. Então, é um ambiente ali do tribunal, é um ambiente formal, e você tem que estar bem vestido mesmo. E eu percebo que a advocacia não pode dar espaço não, sabe? Porque se der, os advogados vão começar a ir de bermuda para o fórum. Existe uma coisa que isso aí não tem como você negar, cara. Quando você não conhece a pessoa, você vai julgar ela pela aparência. Então, se você está desleixado, eu não queria que o mundo fosse assim, mas é. Então, se eu não conheço o Flaudísio, é o primeiro contato que eu estou tendo com ele. Eu vou julgar ele pela aparência. Isso é automático. Entendeu? Eu fui fazer um júri no estado de São Paulo, até comentei com alguns colegas, e eu fiquei lá no restaurante durante acho que 1 hora só observando os advogados, né? E é impressionante como a gente, mesmo uma pessoa como eu, que não sou preconceituoso, tento não ser, me policiar para isso, e como você julga as pessoas pela aparência. Então entrava uns advogados lá com a camisa polo e uma gravata, uma pasta do Corinthians, de time de futebol todo desleixado. Qual é o impacto, qual é a impressão que você tem de um advogado desse? Que é um advogado ruim, pode ser até que não seja um advogado ruim, mas a impressão que você tem é que é. Já entra outro todo arrumado, de terno, todo alinhado, a impressão que passa é que é um advogado bom. É um julgamento que a gente faz. E essa impressão que eu tenho como advogado, você imagina um juiz para receber um advogado desse. Seja o cara lá, chega o cara lá todo desleixado para despachar com o magistrado. Pode ser que seja um intelectual, mas o magistrado, antes de ler a peça dele, vai julgar ele ali. Então, eu sou daqueles que tem que estar de terno, tem que estar de gravata, tem que respeitar o formalismo, porque se começar a abrir mão disso, o negócio vai se perder. Existe muita gente que se espelha e se inspira no senhor.
Se eu tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Rapaz, difícil, viu? Vamos dizer assim, quem quer ser um advogado criminalista, estude, se relacione com pessoas, se conecte com pessoas, trabalhe com ética, que você vai conseguir um espaço na advocacia. Era isso. São e foram muitas perguntas que a gente fez, né? Dentre as tantas que a gente fez aqui, no início do episódio até agora. Qual a pergunta que eu não fiz para o senhor que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Pai, não sei assim. Fez muita pergunta. Não tem nada assim. Um bate-papo, sempre um bate-papo leve, Coisa né? boa. Gostoso aqui. Não tem. Gostei, por exemplo, ali, ó, um livro bom que você tem aí, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Pense num livro bom. Sim. Muita sabedoria. Outro livro que você tem ali, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Sim. Esse livro, para mim, é um dos melhores livros que existe, que eu já li na vida. Eu acho que é um dos top 5 que eu tenho, como As Armas da Persuasão. Eu vejo que o senhor faz os relatórios, né, de alguns livros que o senhor lê, né, e o senhor discute sobre eles na internet. Se o senhor pudesse indicar um livro para quem está nos assistindo, que livro o senhor indicaria? Pronto, eu indicaria As Armas da Persuasão. Por isso que eu sou contra, sabe? Por isso que eu sou um crítico ferrenho. Inclusive o livro trata sobre isso, da aprovação social. De alguns advogados que tentam ridicularizar a advocacia. Criou-se também um mito, né, que o advogado bom é o advogado violento, que mete o pé na porta, que xinga juiz, que xinga promotor, que dá tapa na mesa. E na realidade não é assim que a banda toca. Aí eu vejo um advogado desse conhecido como Medalhão. Ele faz um vídeo xingando um promotor de justiça num júri, aí publica nas redes sociais dele. E aí o Robert Cialdini, ele trata sobre isso, sobre aprovação social. Aí vem um estudante de direito ou um jovem advogado, aquele cara é uma referência. Então ele vai ver aquela cena ali, ele não tem experiência de vida e ele vai ver a aprovação social das pessoas, porque existe uma grande tendência, quando você não tem conhecimento sobre um assunto, de você seguir aquelas pessoas que têm aprovação social ou do que é aprovado socialmente. Então você tem um advogado que é tido como medalhão, que tem uma aprovação social, e ele vai e publica nas redes sociais dele uma cena como essa. Aí as pessoas, eita, foi fulano que publicou. Então isso é o certo a fazer. Aí começam a fazer comentários com palminha, aprovando socialmente aquela conduta que é inadequada para um advogado. Então está criando uma nova geração de advogados com base nesse tipo de conduta. Do cara que xinga, do cara que mete o pé na porta, e o cara que não sabe de nada vai dizer, não, o advogado bom tem que xingar mesmo, tem que bater, tem que ser violento, tem que ser assim. Não é assim que funciona. Você tem que saber o seu lugar. Vai ter momentos que você vai ter que recuar para não prejudicar o seu cliente, vai ter momentos que você vai ter que ir para cima, vai ter momentos que você vai ter que abandonar o plenário do júri por causa de um cerceamento absurdo de defesa ou de prerrogativa sua, mas isso não pode ser a regra. Isso não pode ser publicado aí nas redes sociais como a gente tem visto reverberar, como que se fosse a regra. Eu me preocupo muito com a nova geração de advogados por causa dessas ditas referências de redes sociais. Já chegou em algum momento de o senhor estar no júri, e como o senhor bem ressaltou aí, sobre a questão de abandonar, haver a necessidade do senhor se retirar, porque não estava sendo assistido naquilo que o senhor via que ser cabível? Não, nunca chegou não. O que é que eu aconselho, sabe? Existe uma coisa chamada cerceamento de defesa e outra coisa é uma violação de uma prerrogativa sua. Eu vou dar um exemplo. Se o juiz indefere uma pergunta que você fez a uma testemunha, isso não deixa de ser um cerceamento de defesa. O que é que você vai fazer? Consta lá em ata que essa pergunta era importante por causa disso. O juiz vai indeferir e se o réu for condenado, você vai tentar anular aquele julgamento. É diferente de uma violação de uma prerrogativa. Por exemplo, o juiz cassou a sua palavra, você não pode mais falar. Então, se você não pode trabalhar, você está fazendo o que ali? Se você não pode nem falar. Aí você pega as suas coisas e vai embora, entendeu? Então, a gente tem que saber diferenciar esse tipo de coisa. Vai haver momentos que você vai ter que se retirar do plenário, porque senão o seu cliente vai ser condenado.
por causa de uma grave violação da plenitude de defesa ou um cerceamento de uma prerrogativa sua, do advogado, como é o exemplo de cassar a sua palavra. Mas você tem que ter muito equilíbrio nisso aí. A regra para mim é constar em ata e depois recorrer. O senhor é uma referência no assunto relacionado a júris. Em que circunstâncias um júri ele não pode acontecer? Pronto. Eu vou dar um exemplo aqui. Em qual circunstância um júri não pode acontecer? Por exemplo, as partes têm até 3 dias antes do julgamento para juntar novos documentos. Se no dia do julgamento ou um dia antes, por exemplo, o Ministério Público junta 1000 páginas de novos documentos, esse júri não pode acontecer, porque eu não vou ter tempo de analisar isso aí. E é contrário à lei. Entendeu? Um júri não vai poder acontecer, como eu disse aquele exemplo aqui, se a palavra do advogado for cassada. O juiz disse que o advogado não pode se manifestar e não pode falar. Então esse júri ele não pode acontecer. Entendeu? Esse júri não pode acontecer, como eu vi acontecer com um colega que divulgou nas redes sociais, que quando chegou no momento do júri, existia uma pasta dentro do processo, em segredo de justiça oculta, com centenas de páginas de documentos que não tinha sido dado acesso à defesa. E aí, quando começou lá o júri, o promotor começou a falar, eu vi isso um colega advogado falando, e aí o advogado achou estranho aqueles documentos, disse que não estava juntado aos autos. Quando foi olhar, existia uma pasta lá em segredo de justiça. Aí o juiz queria o quê? Suspender o júri para o advogado ler na hora e continuar. Aí o advogado fez certo. Não. Pegou as coisas dele e foi embora. Entendeu? Então são esse tipo de situação que você também não pode fraquejar. Entendeu? Eu vejo que muitos colegas advogados ficam com receio de bater de frente com o magistrado. Então, se você souber se impor, se você souber falar de maneira técnica, com respeito, com certeza a maioria dos magistrados eles vão ceder. Então, por isso que você tem que estar preparado, você tem que conhecer a lei. E você vai fazer essa impugnação, você vai conversar com o magistrado, você vai dizer que isso aí foi um equívoco por causa disso, disso, disso. O problema é que às vezes eu percebo que os colegas eles perdem um controle. Então o cara começa a gritar que tá errado, que tá isso, que é aquilo outro, e o juiz ele tem livre-arbítrio para decidir de acordo com a lei. Então ele vai interpretar a lei, pode ter certeza, Flaudísio, que vai ter jurisprudência de todos os lados. Então o magistrado ele vai interpretar ali de acordo com a lei e com a jurisprudência. Então não adianta gritar, não adianta perder o controle. Você tem que saber impugnar as coisas de maneira técnica. Da mesma forma como alguns advogados temem em relação à presença de alguns magistrados, já aconteceu de alguma situação pela referência que o senhor é, algum magistrado ou algum componente do Ministério Público, em saber que é o senhor que está na atuação, não temer, mas manter um pouco mais de cautela, tendo ciência de que, não, aqui quem está é o doutor Hugo Trauzol? Eu nunca percebi isso, com toda sinceridade. Eu tenho um bom relacionamento, não de amizade, mas de respeito, sabe? Com os magistrados, com os promotores de justiça. E eu nunca percebi, não, isso. Em relação à defesa ou à acusação da outra parte, em saber que é o senhor que está na atuação, ou manifestar uma atitude dizendo, poxa, agora estamos no lençóis. Não sei. Nunca percebi, não. Se teve, eu nunca percebi, ninguém nunca me falou. Me tirou a dúvida, advogado bom perde causa? Perde? Oxi! E como perde, rapaz? Essa história de que advogado bom não perde causa, isso não existe, não. O direito do réu, às vezes, é ruim. Não existe advogado no mundo, eu até costumo dizer, né? O Rui Barbosa, tem uns livros ali do Rui Barbosa, tem causa, rapaz, que o Rui Barbosa e o Evandro Luiz Silva podem ressuscitar ele do túmulo para advogar para o cidadão, que não vai ter jeito, que o direito é ruim mesmo, entendeu? E aí você vai trabalhar o quê? Para minorar aquela pena. Então, as pessoas precisam entender que o advogado criminalista não trabalha só para absolver as pessoas, mas também para minorar a pena. Às vezes, por exemplo, o cara cometeu um homicídio qualificado mesmo, mas a pena é de 12 a 30 anos e ele é condenado a 25. E na aplicação da pena você vê que o magistrado cometeu uns equívocos e que naquele caso ali ele merece 12 anos, 15 anos, então você vai trabalhar para minorar aquela pena. Isso é fazer justiça também.
Entendeu? O advogado, ele pode atuar em causa própria e se pode, até que ponto isso é bem visto ou não? Olha, atuar em causa própria pode, né? Parece que, assim, se eu não me engano, tem uma restrição no código de ética. Eu não tenho certeza, mas eu não recomendo. Eu vejo que alguns advogados eles atuam em causa própria, mas eu não recomendo, porque aí você se envolve emocionalmente com a causa. Eu sou advogado de vários advogados e a pior coisa é um advogado responder um processo, porque a gente sabe como é o poder judiciário. Ele é imprevisível. E é diferente de um cliente, uma pessoa comum, que ele tá com um problema na justiça e aí ele liga para você e você diz, não, eu tô vendo, a gente vai conseguir, a gente vai tentar, vou falar com o magistrado. É diferente. O cara não fica tão preocupado, porque existe lá no fundo aquela esperança de que vai dar certo alguma coisa. Mas quando é um advogado, vou dar um exemplo, criminalista, que conhece como é o direito criminal e a atuação dos magistrados. O cara já liga para mim dizendo, eu sei que pode acontecer isso, pode acontecer assim, assim, isso. Aí o cara traz as 30 possibilidades do que pode acontecer. Aquilo ali, ele está certo. Você vai dizer, bicho, você tem que esperar. Tem que ter paciência. Eu tenho uma causa na justiça, não criminal, civil, e que eu contratei um advogado para me representar. Inclusive o Cleto Carneiro e o Marco Sim, Savini doutor Cleto. são meus advogados em um processo civil, entendeu? Porque eles entendem de direito civil, eles entendem dessa matéria. Porque eu ia fazer lá no meu escritório, eu ia pedir para alguém fazer? Óbvio que não. Então, e mesmo se eu respondesse um processo criminal, que eu nunca respondi, pretendo não responder, né? Mas pode acontecer, eu vou contratar um advogado criminalista para É, me representar. existe aquele que, por ter nível superior, ao ser detido, ele não vai para uma cela comum. Para que cela ele vai e como é que Hum, funciona isso? não existe mais isso, sabe? Já foi declarado inconstitucional isso. E aí vai todo mundo para o mesmo bolo. E eu concordo, Flaudício. Por quê? Mudou quando? Mudou há pouco tempo. Tem mais de um, acho que uns 2 anos. Então, qual a diferença de um homicida com primeiro grau e um homicida com doutorado? É o mesmo homicida, cara. Qual a diferença de uma pessoa envolvida em um crime de estelionato que tem ou não curso superior? Para mim é a mesma coisa. Agora, aparentemente, pelo que eu tenho ouvido falar, que no sistema prisional já tinha aqueles módulos para curso superior. Aí, quando as pessoas estão entrando que tem curso superior, parece que eles ainda estão colocando nesses módulos, sabe? Mas não é obrigatório e não é a regra. Hoje não existe mais isso. Não existe. O que existe é o único local separado que é a sala de estado maior, que aí é uma prerrogativa de quem é advogado, de quem é juiz, de quem é promotor de justiça, se eu não me engano, governadores de estados, salvo engano, os deputados também, que são celas de estado maior, que pode ter computador, não tem grade, então é um ambiente menos insalubre. Você viu aí que o ex-presidente Fernando Collor, que foi preso aqui, depois foi para a prisão domiciliar, ele tinha ficado, mesmo condenado, em uma sala de estado maior no presídio, salvo engano, Baldomero Cavalcante. O uso da algema, ela deve ser em que caso? Bem, o uso da algema, isso já está definido pelo Supremo Tribunal Federal, ele só pode ser usado na pessoa se essa pessoa representar perigo de fuga, então, ou perigo para ela mesma. Mas a regra é que botam algema em todo mundo, que o policial ele quer se resguardar, entendeu? Mas não deveria se colocar. Uma coisa que eu tenho muito cuidado é no tribunal do júri. Então, eu falo logo para a juíza, ó, doutora ou doutor, peça para os agentes penitenciários não trazerem o réu algemado aqui dentro do plenário. Chega ali na porta, já tira. E aí tem sido um costume, né? Para que não estigmatize o réu, que para ele não entrar algemado no plenário do júri. Sempre peço isso para não entrar algemado, não entrar com roupa de presídio, porque é aquela roupa laranja, aquela roupa que há um impacto, sim, na tomada de decisão dos jurados. Tanto a algema como a roupa, eu acho que há um impacto. Aí eu sempre peço para que não entre com isso. Quando a família não leva a roupa, eu pego uma beca lá do fórum e coloco uma beca no réu. Então ele fica com uma beca igual a os outros que estão lá.
Qual foi a sensação quando o senhor entrou pela primeira vez em um presídio, sistema prisional? Rapaz, é assim, é uma sensação ruim, né? É um cheiro ruim, entendeu? É um ambiente insalubre e eu me solidarizo, inclusive, com os policiais penais que trabalham lá. Não é fácil você passar ali, aqui um plantão de 24 horas dentro do sistema prisional. É um ambiente carregado, é um ambiente insalubre, é um ambiente que tem um cheiro ruim, entendeu? Não é um lugar legal não, sabe? Eu digo a todo mundo, se cuide, meu irmão. Não vai fazer besteira pra ser preso, não. Porque o negócio lá não é brincadeira, não, velho. Já aconteceu de algum cliente do senhor, o senhor olhar para a pessoa e humanamente falando, né? Eu não estou falando da questão técnica, mas humanamente falando, se eu olhar para esse camarada e dizer, eu não consigo, humanamente, pela lógica, acreditar que esse camarada tem essa ficha. Já demais, 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 demais. Parecer ser um ser indefeso. É isso mesmo. E aí é que eu vou voltar para a história do estelionatário. Então, é muito cara ruim que por fora, né? É o cara que se arruma, que é todo bonitinho. E ele precisa disso para ele ganhar a confiança das pessoas e dar o golpe. Eu penso em escrever um livro, né? Sobre causos e clientes. E aí tem um capítulo que eu vou colocar lá para um cliente que eu tenho, que é envolvido em estelionatário, em golpes, né? Eu vou colocar lá, o título vai ser Amigão. Porque todas as pessoas que ele aplicou o golpe eram amigos dele. Todas. Todas. É impressionante, pô. Quando eu vou atuar num processo dele, que eu vou ler lá o relato da vítima, é a mesma história, que ganhou a confiança, que eram amigos, que saíam para beber, e quando chegou um certo tempo, ele, pô, fez negócio com essas pessoas, deu lucro a essas pessoas. Por exemplo, ele faz um negócio de uma venda de um carro, alguma coisa. Aí o carro, sei lá, vale 100 mil. Ele diz, eu vou conseguir vender por 105. Aí paga os 105 mil a pessoa, vende o carro. Aí vai chegar o momento que a pessoa vai ganhar confiança e que, por exemplo, os 5 mil ou 10 que ela ganhou em um negócio com ele, depois ela vai perder todo o dinheiro que colocou na mão dele. 200 mil, 300. E o cara que cometeu vários homicídios, e você olhar para ele e você vai dizer, não, isso aqui é um ser indefeso. Vários. Não é possível ele ter cometido É porque isso. eu não posso falar o nome, porque se eu falar o nome e o apelido, todo mundo vai saber. Mas tem um cliente que eu não advogo mais para ele, mas ele tinha uns 5 homicídios. Se você vê, Flaudísio, um menino desse tamanho assim, entendeu? Baixinho, magrinho, indefeso, mas um cara extremamente violento. E o que faltava de tamanho tinha de violência. Então, os relatos que tinham lá nos processos dele, né, eram processos de homicídio bem difíceis mesmo. E ele era envolvido com tráfico de drogas, era um chefe de uma certa região lá. E aí ele matava as pessoas do nada, é assim, meio-dia em ponto em praça pública, ele ia lá e, pô, matava na frente de todo mundo. Valente todo. E aí, só de que eu tive notícias de homicídio dele, uns 5. Então é um cara que também vai passar pelo menos 30 anos já dentro do sistema prisional. Qual o limite máximo para alguém ficar detido? Hoje, 40 anos, mudou a lei, né? Mas era 30 anos. Hoje você pode ser condenado a 500 anos, você só fica 40. E é um tempo grande, viu? Você passa 40 anos dentro do sistema prisional. Então, se você entrou lá com 20, você fica 40 anos, você vai sair com 60. Existe alguma idade que alguém não pode ser preso? Olha, existem os menores de 18 anos, que é uma medida socioeducativa, né? Então, eles vão lá para o presídio de menor, que aí é uma medida socioeducativa, né? Existe muito projeto de lei aí, desde que eu era criança, de diminuir essa idade para 16, para 14, para 15. Eu sou meio ressabiado com isso, sabe? Eu não sei se vai resolver o problema da violência. Eu acho que a violência ela vai ser resolvida com investimento em educação. Mas infelizmente parece que as pessoas não se importam com isso. Eu vejo aí, né? O pessoal prefere fazer praça do que investir em uma escola decente, porque o que dá volta é isso, né? É a sensação de bem-estar, é o cara tá em uma praça para tomar cachaça, como eu digo, saneamento básico, né? A população não vê porque está embaixo da terra. Então aquela sensação de que o prefeito é bom, é praça para o povo tomar cachaça e show.
pro povo tomar cachaça. Então é essa sensação do político bom, né? Uma pessoa com acima de 70 anos, 80 anos, uma pessoa com 100 anos de idade, pode ser presa? Pode. A lei de execução penal diz que o juiz pode aplicar acima de 80 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, a prisão domiciliar, entendeu? Às vezes, normalmente, a pessoa com mais de 80 anos tem alguma comorbidade, e aí é possível sim, ele cumprir a pena em casa, em prisão domiciliar. Aconteceu, falando novamente, público e notório, né, do ex-presidente Fernando Collor, com 75 anos, condenado com trânsito em julgado, e aí ele foi para o sistema prisional e o STF concedeu a prisão domiciliar para ele, devido à idade e às comorbidades. Então ele está cumprindo pena em casa. É o que pode acontecer, é o que diz a imprensa, né? Que pode acontecer com o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, salvo engano, ele tem mais de 70 anos. Então, seria possível que fosse aplicado o mesmo entendimento do Collor para ele, que ele cumpra essa pena, se ele for condenado, óbvio, em casa. Quanto tempo para prescrever um mandado de prisão? Olha, isso vai depender, sabe? Do crime. Então, pode ser até 20 anos, mas tem que ver o processo em si, porque os juízes, eles também têm o Código de Processo Penal, ele admite a suspensão do prazo prescricional dos crimes. Então vai ter que ver de cada caso, entendeu? Mas, por exemplo, o crime grave, que a gente falou muito aqui do homicídio, ele vai prescrever em 20 anos. Há a possibilidade de ter um novo mandato após esse período ou não? Prescreveu? Não, prescreveu, prescreveu. Prescreveu já era. É chamada a extinção da punibilidade. Então a punibilidade ela é extinta. Você não vai mais cumprir nenhum tipo de pena. Acabou. Já aconteceu de algum caso de um cliente ser de altíssima periculosidade, mas quando chegar até o senhor querer aumentar os ânimos e o senhor, ó, baixa a bolinha aqui no meu escritório, ela que é diferente. Eu procuro ter uma relação respeitosa com todo mundo, sabe, Flaudício? E eu costumo dizer que eu não falo mais alto que ninguém, eu falo no mesmo tom que você. Então, se você vem com grosseria, você vai receber grosseria. Se você vem com educação, você vai ter educação. O tom da sua voz é que vai limitar a minha. Se você chega gritando, vai acontecer. Eu tive um cliente, eu até tive uma discussão com ele, saí do processo dele, mas era um cara extremamente revoltado. Os olhos dele eram ódio puro, pô. Então eu chegava lá no presídio para conversar com ele estava revoltado, porque ninguém prestava, estava revoltado com o juiz, com o estado, com o governador, com o promotor, com o delegado, só não estava revoltado com ele, que fazia besteira. E comigo, com todo mundo. Aí, toda hora que eu ia falar com o cara, ele estava revoltado. Revoltado. E os olhos dele eram ódio puro, pô. Aí teve uma hora que eu disse, ó, irmão, peraí. Dá mais pra mim não aqui. Aí eu disse umas verdades a ele do processo, né? Por que você fez isso? Quer dizer, a culpa que você fez isso aqui, a culpa é de quê? Aí, falei umas coisas, olha, meu irmão, eu já tinha levado a renúncia, toma aqui, assine, renuncie, procura outro advogado, que eu não quero mais não. Ele foi, procurou outro advogado, entrou no processo dele, mas o cara, uma revolta, e às vezes a gente, não sei você, eu identifico muitas pessoas pelo olhar, sabe? Então é muito ruim você lidar com uma pessoa que tem um olhar de gente ruim. Eu não sei se era o meu subconsciente que já falava isso, pelo que eu lia lá nos processos dele, né? Porque o cara era envolvido com tudo, com homicídio, com roubo, com tráfico, com um monte de coisa. E toda vez que eu ia falar com esse cara era um estresse. Não teve uma vez que eu fui falar com ele, teve uma hora que eu disse, tchau, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pronto, saí, arrumou outro advogado, sei nem quem foi. Como é que o senhor vê o porte de arma para advogados? Olha, Flaudício, veja só, tem uma coisa que as pessoas, inclusive a maioria dos colegas são a favor, eu sou contra. O porte de arma automático para qualquer cidadão que não seja polícia e exército, eu sou totalmente contra. Eu acho que a arma é um poder a mais que dá a você. Então, tudo que dá um poder a mais deixa você um pouco mais valente. E aí eu tiro isso com os processos que eu atuo. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que eu já falei que acreditam que só cometeram aquele homicídio, estavam pagando por aquilo ali porque tinha uma arma, porque a arma deixou ele mais valente. Então tem muitas coisas que acontecem na vida da gente
que se a gente tivesse uma arma na cintura, a gente ia tirar lá a satisfação. Eu nunca mais esqueço de um cara que eu fiz um júri, um porteiro de um prédio, e ele tinha uma arma que ele levava para a portaria e ficava com a arma em casa com medo para se proteger de assalto, ele dizia. E aí ele teve uma discussão com um vizinho, por causa de um córrego lá, uma besteira, saiu de casa, quando o vizinho abriu a porta, ele descarregou a arma no peito do vizinho. Esse cara, ele sofria demais por causa disso, porque ele dizia que ele não merecia estar preso e que o cara não merecia ter morrido. E aí, o caso dele, como vários outros casos, eu vi que essa pessoa só teve essa valentia, entendeu? Esse poder por causa da arma. E a nossa cultura, principalmente do nordestino, sabe? Flaudísio, é muito de honra. Então todo mundo vive com a honra à flor da pele, é muito baseado na vingança, entendeu? Então, muitas vezes você vê o seu vizinho com som alto lá. E você não vai lá reclamar com ele, mas se você tá com a arma na cintura, se você tá em uma briga de trânsito, se o cara xinga você, às vezes você tá em um dia ruim, se você tá com a arma, você vai lá perguntar o que o cara quer. Eu tenho um exemplo meu, bem prático. Eu não sou um homem violento, não me considero um homem violento, mas eu acho que naquele dia, se eu tivesse uma arma, eu tinha feito uma besteira. Eu sou um cara pacato. Eu estava, na época, meu escritório era lá em cima, no Humberto Lobo, saindo do escritório, e um cara estacionou o carro para ir, tava com o carro parado no meio da pista. Um trânsito da porra, e eu já estressado, querendo chegar em casa, eu metia a mão na buzina, né? Cara, todo errado. Rapaz, esse cara desceu do carro, ele me xingou tanto, deu o dedo, e fez gesto obsceno e não sei o que tal, e eu respirei fundo aqui no carro e saí. E depois eu fiquei raciocinando. Se eu tivesse com uma arma na cintura, será que eu acho que eu teria descido? Eu sou, irmão, tu tá todo errado aí. Olha o trânsito que tu tá causando. Tu ainda vem me xingar, fazer gesto obsceno, mandar eu vir. Já pensou? E se esse cara tivesse armado também? Ele seria uma tragédia que iria acontecer. Eu acho que por questões culturais, nossa, eu acredito que não deve ser automático, sabe? Ah, você é advogado, você já vai ter o porte de arma. E aí os armamentistas amigos falam, ah, mas um carro mata, mas uma faca mata. Só que o carro não foi feito para matar. Uma faca não foi feito para matar. Uma arma, ela foi feita para isso mesmo. Para você, porque você tem que ter legítima defesa e tal. Toda hora é isso e a gente metendo os pés pelas mãos. Então, tudo que dá um poder a você é complicado. Ela potencializa o que você é. Então, uma arma, ela vai potencializar, às vezes, uma pessoa ruim que você é. Um cargo, ela vai potencializar o que você é. Se você tem um cargo relevante, às vezes você é um cara pacato, mas você é uma pessoa ruim. E aí você passa num concurso, por exemplo, da polícia, de juiz, de promotor. Então, aquele cargo dá um poder a você e ele vai potencializar o que você é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com objetos que potencializam o que nós somos lá no íntimo. Coisa boa, que honra, doutor Hugo Trauzola, ter o senhor aqui conosco. Elevou em muito o nível do DDI Podcast, né? Me sinto muito honrado. Você que está nos assistindo, tenho certeza que você sai desse episódio uma pessoa melhor. Aqui não foi apenas um bate-papo, tenho certeza disso, assim como eu que estou com esse sentimento, você também está, que foi uma verdadeira aula, e que aula, viu? Mas eu quero deixar as considerações finais para o senhor, fica à vontade. Meu amigo Flaudísio, eu estou muito honrado em vir aqui no seu podcast, sou seu fã, cara extremamente simpático. Agora pare de me chamar de senhor, pelo amor de Deus. Eu sou tão jovem, eu sei que eu tô com 42 anos, tô virando um cara maduro, cheio de cabelo branco, mas não me chame de senhor não. Mas eu desejo, meu amigo, sucesso para você. Você é um cara do bem, você é um cara humilde, super simpático. E aí Deus está olhando por você lá por cima. E só tende a crescer, 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 crescer. Eu só tenho a agradecer, eu sou muito grato a tudo, sabe? A vida, ao universo, a Deus, a minha profissão, aos meus filhos. E sou grato também pela oportunidade de vir aqui a Arapiraca falar um pouco sobre a vida, o direito, a advocacia. E é isso aí. Coisa boa. Tem muita gente que está nos assistindo e eu queria ouvir do senhor, para contratar
o escritório do Dr. Hugo Trauzola? Como é que as pessoas fazem? Como é que encontra o Dr. Hugo? Quem quiser me encontrar pode entrar no Instagram, né? Eu tenho um Instagram, tem lá Trauzola, Trauzola, ou bota Trauzola ou coloca Hugo Trauzola. Você vai achar o meu Instagram, o meu escritório é em Maceió, no edifício Prêmio Office, sala 433, e o meu número, eu vou deixar aqui, é 82 98854 4080. Mas é mais fácil me achar nas redes sociais, no Instagram, fala lá comigo, que eu estou sempre à disposição. Coisa boa. Hoje, o nome do senhor, quando as pessoas ouvem, né? Dr. Trauzola, as pessoas, alguns até tremem na base. Mas, num passado não tão distante, né? Lá dos 17 anos do início, hoje o senhor já é jovem, né? Aparentemente, né? E eu não sei qual é a água que o senhor bebe. E o senhor é por costume, né? É por força do hábito. Mas, por aparentar ser tão jovem, já chegou o caso de alguém olhar para o senhor e dizer assim: oxe, esse advogado novinho. Várias vezes, até hoje acontece isso, cara. Várias vezes. E você imagina há 17 anos. Eu olho fotos minhas há 5 anos, pô. 5 anos, do ano de 2000. Rapaz, como eu era jovem, como eu envelheci. Entendeu? Então, as pessoas têm muito disso, né? De vincular sabedoria à idade. E não é. Sabedoria é fruto de reflexão. Então, a pessoa sábia é aquela pessoa que faz reflexões e que aprende com os erros. Idade, para mim, e nada é a mesma coisa. Alguém já perguntou ao senhor se o senhor utiliza o cabelo branco só para mostrar que é mais velho? Rapaz, se eu falar a você que eu pensei em usar aquele shampoo tonalizante no começo, sabe? Aí eu digo, rapaz, eu já tenho uma aparência jovem, pelo menos esse cabelo vai me dar um pouco mais de autoridade. E de fato deu autoridade o cabelo branco, né? Não, e outra coisa, um amigo meu foi inventar de usar aquele shampoo, ficou marrom o cabelo dele. Menino, eu ria tanto, não é muito bom não, Augusto. Aí eu disse, não, deixa o cabelo ficar branco, porque isso vai me dar um pouco mais de autoridade. Coisa boa. Muito obrigado, doutor Trauzola. Ele levou muito o nível do DDI Podcast. É uma honra ter o senhor aqui, né? E poder olhar para as câmeras e poder dizer que o senhor é meu amigo. Isso muito me alegra, né? Então, não mexa comigo, não. Que honra mesmo, né? Eu quero aqui fazer menção também. Doutor Rodrigo Monteiro, eu estava almoçando e ele ligou para mim. Meu amigo. E disse, né? Rapaz, fala de mim no episódio. Então eu vou falar. Ele, juntamente com o doutor Tiago, né? Estavam juntos e ligou pra gente e mandaram um abraço para o senhor, né? São caras que também se destacaram e se destacam na sociedade alagoana, só que a vertente que ele adentrou é algo novo, né? Que é no direito digital, né? O Rodrigo Monteiro, meu amigo, o Tiago também, eu converso muito com o Rodrigo Monteiro, e o Rodrigo Monteiro virou uma referência no direito digital no Brasil inteiro, sabe? Então ele pegou um nicho, ele estudou antes do que todo mundo e ele entende mais do que todo mundo nessa área aí de direito digital. Muito bom. Coisa boa. Então, muito obrigado. E você que está nos acompanhando todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui. Segue aí também, Dr. Hugo Trauzola, né, esse grande mestre. Que aula hoje. Hoje não foi um bate-papo, hoje foi uma aula. E o melhor, sem roteiro. Sem roteiro, claro. Tem que ser no improviso mesmo. Boa. Você aí que fica olhando aí, dizendo que o roteiro não tem roteiro, galera. Muito bom o bate-papo, né? O Dr. Hugo, quando a gente se encontra com alguém que tem tanta expertise no assunto, é muito bom, né? Porque vai e volta, né? Boa. Galera, no YouTube, no TikTok, no Instagram, né? Aqui nas plataformas digitais. Estamos agora também no Spotify. Segue a gente. Meu muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. E é isso. Meu muito obrigado. Valeu!